Nós estamos aqui findando esse primeiro semestre da Escola Bíblica Dominical. Esse ano, o tema da nossa Escola Bíblica Dominical é a Teologia Bíblica da Família. Nós estamos baseando nossas aulas, acima de tudo, nas Escrituras, na Bíblia, e também no livro do professor teólogo Dr. David Mack. Amém? Hoje nós vamos avançar um pouquinho, nós vamos para a nossa aula de número 15. A aula que nós falaremos é o padrão de família em Provérbios. Nós temos estudado sobre família, e se você é um bom cristão, você tem percebido que nós estamos usando todos os livros da Bíblia, né? Anteriormente nós falamos da família cristã nos Salmos, como nós aprendemos sobre família no livro de Salmos. E agora nós vamos falar sobre família no livro de Provérbios. Nesta aula e nas próximas aulas também, abordaremos Provérbios falando sobre família. E nessa aula nós veremos o padrão de família no livro de Provérbios. É certo que Provérbios é um livro basicamente de sabedoria, e é uma sabedoria que é passada de pai para filho, e grande parte dos relatos de Salomão é justamente isso, aquilo que ele está transmitindo para o seu filho, que ele aprendeu certamente do seu pai, o rei Davi. Mas o livro não trata apenas de uma sabedoria que vai ser passada de pai para filho, ou relacionamento de pai para filho, mas trata de aspectos fundamentais dos relacionamentos, principalmente relacionamentos familiares, como marido e esposa, pais e filhos, e também avós e netos. Talvez você já tenha lido Provérbios e não tenha percebido que Provérbios fala disso também. E é o tema da nossa aula, e os assuntos que nós trataremos aqui nessa aula é justamente isso. Marido, esposa, pais e filhos, e também avós e netos. Bom, dentro desse tema, na nossa escola, nós abordaremos a teologia bíblica da família, e o livro de Provérbios traz uma grande contribuição para isso. Nós vamos ver aqui como o Provérbios é rico de instruções para a família em todos os âmbitos, né? Em todos os aspectos. Acredito, meu amado, que principalmente numa época que nós vivemos, e eu posso afirmar, nunca houve uma época tão terrível para as famílias, onde as famílias estão sendo tão atacadas. Desde coisas simples. Você passa num supermercado ou em qualquer outro lugar, as propagandas de qualquer alimento, de qualquer coisa, você percebe ali sutilmente, e às vezes até de uma forma declarada, como estão atacando a família, como estão atacando as bases do casamento, né? Tornando o casamento algo banal, ridicularizando o casamento, né? Você percebe hoje, e muitas vezes os cristãos tratam de uma forma simplista ou não percebem a seriedade que é. Torna o casamento uma piada. Casamento que as pessoas entram de qualquer forma na cerimônia, cantando, dançando, né, fazendo circo dentro do casamento, tornando o ato, a cerimônia religiosa do casamento, um show pirotécnico, né, porque isso aponta para a banalização do casamento. Agora, ainda há pior, né? As pessoas não desejam mais casar. E isso se tornou algo tratado na sociedade e, tristemente, eu falo também em muitas igrejas, algo antiquado, que não há necessidade, né? As pessoas não têm mais necessidade de casar. Você vai falar hoje para um jovem, para uma jovem, olha, vocês estão se preparando para casar, vocês decidem casar, vocês querem casar. Eu falo, não, para casar para quê? Vamos curtir, vamos namorar. Se der certo, a gente fica junto, se não der certo, separa. E vão as coisas piorando cada vez mais. E nós não vamos tratar das coisas que estão lá fora no mundo, porque isso é notável. O mundo não quer Deus e, consequentemente, também não quer seguir os padrões de Deus. Nós estamos falando dentro das igrejas, dentro daquilo que deveria ser o modelo de santidade, dentro daquilo que deveria ser o modelo e exemplo para os que estão lá fora. E nós vemos dentro de igrejas jovens que não desejam mais casar, mulheres que não desejam ser mais mulheres, homens que não tomam mais o seu papel de homem biblicamente. E as coisas vão piorando cada vez mais. Um local onde deveria ser exemplo para a sociedade de manter a família e o casamento, nós olhamos
eu fiz uma pesquisa, acho que foi ano passado, e agora fui olhar, como que aumentou o número de divórcios dentro da igreja, de pessoas que se dizem cristãs, de pessoas que se dizem que são crentes, casam e se divorciam, e casam novamente, e se divorciam novamente, como se fosse algo banal, como se fosse trocar de amigo de Facebook, como se fosse trocar de roupa. O casamento se tornou algo banal. Você faz uma pesquisa simples no círculo de amizade, no círculo de familiares que você tem, e pergunta quantas pessoas hoje têm um relacionamento que dura mais de 5 anos. Quantos casamentos duram mais de 5, 10 anos? E você vai começar a ficar surpreso de quantas pessoas, num período tão curto, se separaram e casaram-se várias vezes. Eu trabalhei há muitos anos atrás, né? Numa loja de aluguel de roupa de noiva. Que hoje deve estar falindo, né? Porque ninguém quer casar mais. E eu tive o desprazer, eu digo isso, de alugar para o mesmo noivo 3 vezes uma roupa. E a terceira vez eu falei para ele: rapaz, você vai pedir música para o Fantástico. Agora você é padrinho? Ele falou: não, vou casar de novo. De novo? Não é crente, claro. E eu achava isso algo escandaloso, já para um ímpio. Mas é triste saber que pessoas hoje, dentro da igreja, agem da mesma forma. Você encontra a pessoa, você não sabe se é a esposa, se é filha, se é a mesma, se já está com outra, porque estão banalizando o casamento. O mau testemunho gigantesco dentro das igrejas, com líderes, com pastores, que deveriam ser exemplo e que têm suas famílias totalmente destruídas, desequilibradas. Famílias que estão totalmente ali trazendo mau testemunho e que deveriam ser exemplos. Relacionamentos conjugais totalmente opostos àquilo que Deus planejou para que fosse. Casamentos que são tragicamente antagônicos ao exemplo que deveriam de ser entre Cristo e a sua igreja. E Deus quer trazer um alerta para nós, e um alerta para aqueles que vivem dessa forma, para que mudem, ainda há tempo. Nós precisamos ser os homens, as mulheres e as famílias que refletem a glória de Deus, que refletem o ensino bíblico, e não que satisfazem apenas os desejos do coração. Os desejos do coração, meus amados, precisam ser lembrados. São enganosos, pecaminosos e que não levam à glória de Deus. Não somente os casamentos, os pais, mas nós olhamos para os filhos. Como nós olhamos para os filhos? Lembra, irmão, nós estamos tratando dentro da igreja. Porque se nós formos olhar lá para o mundo, esquece. Nós, pastores, costumamos dizer, né? Às vezes, nós nos sentimos melhores quando olhamos para o mundo. A igreja, em comparação com as pessoas do mundo, a gente até pode se sentir melhor. Mas o nosso parâmetro não é como o mundo está. Olha como o mundo está, aquela criança do mundo está terrível. O meu filho está uma maravilha. Está xingando, falando palavrão, brigando com o mundo? Tá, mas não está que nem o mundo. O nosso padrão não é o mundo. O nosso parâmetro não é como as crianças do mundo, a família do mundo, o casamento do mundo está. O padrão nosso é como a Bíblia diz que tem que ser. Como a Bíblia nos ensina que devemos ter os nossos relacionamentos. Como a Bíblia diz que os filhos devem ser. E não olhar para o mundo e se sentir melhor. Quando nós olhamos para os filhos, muitas vezes dentro de igrejas, irmão, não tem como eu ressaltar aqui. Eu louvo a Deus por essa igreja. Acho que foi o último culto. O pastor Ricardo recebeu uma família ali. E a gente estava conversando. E a senhora e as moças que estavam ali, elas ficavam admiradas com a nossa igreja. Sabe com o quê? Com quase 50 crianças nós temos. E ela ficou admirada porque 50 crianças que não dão trabalho no culto. 50 crianças que aprenderam pela graça de Deus a assistir o culto, a ouvir a palavra, a estarem no culto de uma maneira correta. Você não vê isso dentro das igrejas. Você vê crianças sendo reis dentro da igreja, porque são príncipes dentro da casa. Fazem o que querem, aprontam o que querem. E eu louvo a Deus, queria trazer essa ressalva, né? Louvo a Deus
pelo que Deus tem feito nessa igreja, através da criação dos nossos filhos. E que nós possamos prosseguir nisso, para que sejam adolescentes, jovens e homens de Deus que vão glorificar o Senhor até que Ele volte. Nós vemos hoje, infelizmente, esse quadro não é geral, porque o quadro geral, na maioria das igrejas, as crianças, os filhos que estão dentro, são desobedientes, rebeldes, irreconciliáveis, egoístas, possuindo um péssimo testemunho cristão. Esse quadro é claro que deve nos deixar indignados, mas não surpresos. Porque se você for dar uma olhada lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versos 1 a 5, Paulo já disse exatamente como seria. E nós estamos vendo isso acontecer hoje. Filhos de crentes, filhos daqueles que se dizem cristãos, com um testemunho, em alguns casos, pior do que os ímpios. Diante de tudo isso, o que é que nós podemos fazer? Que situação e como nós vamos fazer, meus amados? Mas ainda há uma esperança. Nós temos esperanças em Deus, como a igreja de Cristo. Nós somos capacitados pela graça, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, a não permitir que isso seja algo comum dentro das nossas igrejas, principalmente dentro da nossa comunidade. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo a não deixar que isso torne-se um padrão de famílias dentro da igreja. Somos chamados, despertados a olhar para a Bíblia, olhar para as Escrituras e aplicá-la na nossa família, e aplicar e orientar aquelas outras que estão ao nosso redor. Não somente nós, mas os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos. Essa também é uma forma de evangelizar, de dizer que há uma solução para as famílias, que há uma solução para os filhos, que há uma solução para o casamento, e não se encontra em outro lugar que não seja em Cristo Jesus, em sua palavra. Nós somos capacitados a vencer esse mal terrível que tem destruído famílias ao longo do tempo, e que o Dr. David Merker, né, ele vai dizer que é o egoísmo criminoso. Qual é o principal antídoto? O principal antídoto sempre será a palavra de Deus. Nós veremos aqui em Provérbios como nós podemos estruturar as nossas famílias através da palavra de Deus. Provérbios não é um mero manual de condutas, não é uma receita de bolo, que você olha lá, está escrito aqui, ok, então vai ser. Em si, muitas pessoas têm uma visão distorcida de conceitos, de orientações bíblicas, como se fossem promessas bíblicas. Ali está dizendo que se eu educar o meu filho no caminho que ele deve andar, ele nunca vai se desviar do caminho do Senhor. E aí você ensina o seu filho, e o seu filho não segue ao Senhor. E aí você vai dizer, não, a Bíblia está errada, porque a Bíblia diz que se eu ensinasse ele seria salvo. Não, não é isso. A Bíblia está dando conselhos e conceitos bíblicos para que você ensine o seu filho na conduta correta, na moral correta, que ainda que ele não seja salvo, ele será um homem de caráter. Ele será um homem que não vai se desviar dos princípios morais. Mas a salvação não depende de uma regrinha básica que você faz. A salvação não depende de algo que você leia e diga, então está escrito, vai acontecer. Depende da graça, depende da ação graciosa de Deus em salvar os nossos filhos. Então, quando nós olharmos aqui para o livro de Provérbios, não olhemos para ele como um mero padrão frio a ser seguido, mas nós devemos olhar para o livro de Provérbios como de fato ele é. Um livro que fala de princípios bíblicos que, pela graça, nós recebemos de Cristo e seremos capacitados a incorporá-los na nossa família. Veremos nessa aula como Provérbios tem conceitos bíblicos para os maridos, pais, esposas, mães, filhos e avós. Antes de qualquer coisa, Provérbios inicia com um conceito básico, não só para pais, mães, mas para todo cristão, que é o que está lá em Provérbios capítulo 1, versículo 17. O temor do Senhor é o princípio do saber. Se você quer ser um pai, mãe, se você quer ser filho, um cristão sábio, o princípio de tudo é tema ao Senhor. Confie em Deus. Tema a Deus. Essa é uma verdade fundamental para maridos, para esposas. É verdade.
para todo cristão. De posse dessa verdade, vejamos então o que o livro de Provérbios vai tratar a respeito dos membros da família cristã. E o primeiro aqui que nós vamos ver é Provérbios tratando de marido e pai. Parece algo banal, mas é preciso dizer o óbvio, né? O homem precisa ser homem. Pastor, que coisa, mas é. Chegamos num nível, chegamos num período que é preciso dizer o óbvio. Homens precisam ser homens. E ser homem não é aquele que manda, aquele que grita mais alto dentro de casa, aquele que dá a última palavra. Ser homem é ser homem segundo as Escrituras. É ser homem, ser marido, segundo as Escrituras. David Mack, ele define de uma forma simples o que é ser homem. Num livro maravilhoso, se você não leu ainda, eu convido você a ler. É um homem nota 10. Deus define a verdadeira masculinidade na pessoa de Jesus. Homens de verdade parecem com Jesus. Homens de verdade dão a vida dia após dia pelos outros. Então, meus amados, homem de verdade não é se espelhar em um homem lá do mundo. Eu sou que nem, a gente vai ficando velho, os exemplos também. Schwarzenegger, Stallone, eu sou Rambo, em casa eu que mando. Não, meu filho. Onde estava a força de Jesus? Onde estava a autoridade de Jesus? Não estava no músculo, não estava em falar grosso. Maridos, homens, a gente já foi adolescente, e a gente vai aprendendo. Quem fala grosso é porque não tem autoridade. Quem grita é porque não tem autoridade. Precisa gritar. Lembre disso. Quando você grita é porque você já perdeu o argumento, porque você já perdeu a autoridade. Você não vê Jesus gritando com os discípulos. Pedro, tu não vai não, Jesus. Não, de maneira alguma. Já imaginou Jesus gritando com Pedro? Você está louco, Pedro? Para com isso, eu que mando. Atrás de mim, Satanás, está maluco? Os fariseus, os saduceus, todo mundo vindo em cima de Jesus. Jesus ali, olha, o que tem nessa moeda aí? Imagine, maridos, querem ser homens? Querem ser bons esposos? Olhem para Jesus. É o exemplo que temos que seguir. E o que Jesus fez para sua noiva? E ainda faz. Ele deu a sua vida por sua esposa, por sua noiva, por nós, igreja. Como Jesus tem tratado a sua igreja? Eu vou trazer para mim, porque são exemplos não tão bons. Como Jesus tem tratado a minha vida? Alguém que dá trabalho para ele, alguém que não é perfeito, alguém que muitas vezes é teimoso, quer discutir. Jesus é longânimo, é paciente, é amoroso, corrige com amor, mas ele nunca vai tratar com aspereza, com violência. Então, homens, quer ser homens, olhem para Cristo. Esposos, querem ser bons esposos, bom marido, se espelhem em Cristo. E Provérbios vai falar a respeito do modelo de marido. E Provérbios começa dizendo, quer ser um bom homem? Tema a Deus. Provérbios 14, 26 vai dizer, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Como nós já vimos, o temor do Senhor é um princípio da sabedoria, mas também é um amparo, é segurança, é o que livra dos laços da morte.
Meu amado, um homem temente a Deus, certamente ele será um marido que honrará a sua esposa. Certamente será um marido que vai cuidar dos filhos. Certamente é um marido que honrará os pactos do matrimônio, que servirá ao Senhor com fidelidade dentro das suas funções no matrimônio. Quando nós casamos, eu e minha esposa, nós fizemos um voto e eu disse para ela assim: a única coisa que você tem que orar é para que Deus me mantenha fiel a Ele. Já faz mais de 25 anos que a gente falou isso. Porque enquanto Deus nos manter fiéis a Cristo, nós seremos fiéis na sua palavra, com a sua esposa, com a sua família. Uma observação importante. Quantas jovens buscam seus futuros esposos, maridos, pautando por beleza, finanças e outros atributos, e muitas vezes desprezando o que é mais fundamental. As jovens hoje buscam os maridos como? Primeira coisa, é a vitrine. É bonito, cabelo liso, cabelinho na régua, tem dinheiro. Qual é o carro que ele tem? Qual é a profissão que ele tem? Ele é popular? Ele é engraçado? Não estou falando de pessoas no mundo. Eu estou falando de jovens que muitas vezes estão dentro das igrejas, dizendo-se cristãs, mas estão pautando a busca pelo seu futuro cônjuge em coisas banais. A beleza passa, a riqueza passa, a saúde passa. Todas essas questões não são vitais e importantes para se buscar um marido. E nem para ter no próprio ser do marido. Agora, as coisas que são mais importantes às vezes são desprezadas. É pensar, esse futuro cônjuge é alguém temente a Deus? Jovens que ainda não casaram aqui. Quer uma dica para arrumar um excelente marido? Veja se ele é temente a Deus. O quanto ele é fiel ao Senhor. O quanto ele é fiel às Escrituras. Olhem para a vida dele na comunhão com Cristo, na oração, na leitura, no conhecimento da Bíblia. Jovem vai procurar um futuro esposo e o esposo não sabe nem onde está Gênesis. Faz um teste. O que está escrito em João 3,16? João 3,16 puxa, se fosse o 15 eu sabia. Não! Isso é algo mais importante que você deve procurar em um futuro esposo. Isso é o que deve ser um homem de Deus, temente a Deus, conhecedor das Escrituras. E não somente isso, mas o que pratica a palavra de Deus, porque isso fará a diferença em toda a sua vida. Pense um pouco. Quem não é fiel ao Senhor, conseguirá ser fiel aos votos nupciais? Quem não é fiel ao Senhor, será fiel aos votos do casamento? Claro que não. Se alguém não consegue ser fiel ao Deus que lhe trouxe a vida, um Deus que resgatou, que sustenta dia a dia, vai ser fiel no seu relacionamento humano. Jovens, procurem o futuro esposo, acima de tudo, se ele é fiel. Maridos, homens, acima de ter uma boa profissão, nada contra isso, tá? Tem que buscar mesmo. Mas acima disso, em primeiro lugar, antes de ser um bom mecânico, antes de ser um bom engenheiro, antes de ser um bom profissional, dedique-se a ser um bom cristão, um bom servo de Deus. Isso é ser homem, segundo as Escrituras. Provérbios vai dizer uma outra característica que deve existir no homem, no marido, é um homem que valoriza a sua esposa. Eu vou abrir um parênteses. Já é feio no mundo, irmãos, mas é ridículo para o cristão. Quando a pessoa fala assim, minha esposa é terrível, né? Bom é a esposa do fulano. Nossa, fulana é maravilhosa. Fulano. Irmão,
Se você é cristão, quem deu sua esposa para você? Quem deu? Você não achou, não, irmão. Não pensa que você é tão bonito, tão elegante, tão charmoso, que conquistou. Olha, eu conquistei. Não. Sua esposa é um presente de Deus para você. Deus separou essa esposa para você, e a melhor esposa que você tem é essa. Porque só tem essa. É a que Deus deu. Então valorize a sua esposa. Olha o que Provérbios vai dizer. O que acha uma esposa, acha o quê? O bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Principalmente nos nossos dias. Amados, em que as mulheres não querem mais casar. Nem sequer mais querem ser mulheres. Quando um homem encontra uma mulher fiel a Deus, louve a Deus, meu amado, deveria glorificar, exalte a Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes, tem uma casa no 114 ali que tem um marido assim. Ele quer tanto que a mulher seja perfeita e ele esquece que ele também não é perfeito. Nós temos que olhar para aquilo que Deus nos deu. Pare de ficar olhando pequenos defeitos e olhe a graça que Deus lhe deu de dar uma esposa fiel, uma esposa que honra ao Senhor, que está com você, que caminha com você, que é um presente de Deus para a sua vida. Quer ser homem? Seja um homem bíblico, esposo bíblico, que valoriza a esposa. Seja grata. Olha como está no Novo Testamento, né? É o mesmo texto na NVT. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. Pense nisso quando chegar em casa hoje, tá, irmãos? As esposas, olhe para a sua esposa, abrace-a, beije. Seja grato a Deus. Trate a sua esposa como uma preciosidade que Deus lhe deu, como um favor que você não merecia, mas Deus lhe deu. Maridos, valorize a esposa que Deus lhe deu. Ela é um bem precioso. Seu valor é inestimável. E é a expressão visível da graça de Deus para com sua vida. Quero que só os maridos, só os homens. Se você não é casado, também pode ler, tá? Porque você vai ser assim. Eu vou ler e você repete, tá bom? Maridos, valorize a esposa que Deus lhe deu. Ela é um bem precioso. Seu valor é inestimável. É a expressão visível da graça de Deus para com sua vida. Tem que estar olhando para a esposa agora, hein? Perdeu a oportunidade. Quer ver a expressão da graça de Deus? Acorde de manhã, dá uma olhadinha do lado. Não entendi. Ah, tá. Não. É a graça de Deus ali. É que eu quis dizer, você tem alguém ali que está te acompanhando dia a dia. Desde as primeiras horas que você acorda até as madrugadas em que você fica acordado. É um presente de Deus a esposa. Pastores sabem disso. Que elas estão ali quando nós acordamos e muitas vezes está conosco ali ao redor, cuidando, fazendo o que tem que fazer. Às vezes de madrugada, nos acompanha em tudo. Valorize, irmãos. Essa é a expressão da graça de Deus. Nós não merecíamos. E Deus nos deu esse presente maravilhoso. Olha o que Provérbios vai dizer no capítulo 12. A mulher virtuosa é a coroa do seu
marido, uma mulher forte. A frase hebraica aqui refere-se a uma esposa excelente, uma mulher de caráter. Então nós temos na nossa esposa alguém que é excelente, alguém que Deus preparou maravilhosamente para estar do nosso lado. Mas Provérbios também vai falar de pai. Eu gostaria de falar mais sobre marido aqui, esposa, marido e homem, mas o tempo avança. Provérbios também vai falar sobre pai, como nós devemos ser pais, pais segundo as Escrituras. E Provérbios vai nos ensinar que pai é, segundo as Escrituras, que ensina os seus filhos. Ser pai não é aquele que paga a conta, irmão. Muitas pessoas estão satisfeitos e acham que estão cumprindo bem o seu papel de pai, porque dizem assim, eu pago as contas. Eu ponho comida em casa. Ótimo, maravilha. Faz mais do que obrigação. Você queria ser pai e nem fazer isso. Isso é o mínimo. Pai é o que ensina os seus filhos. Olha Provérbios 4. Nós leremos o versículo 1 a 5, depois o versículo 11. Ouve, filho, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Salomão está falando de quem? Do seu pai que o ensinou. Ele está dizendo, meu pai ensinou. Quem era o pai de Davi? Quem era o pai de Salomão? Já respondi. Davi. E o que Davi era? Davi era rei de uma enorme nação. Já parou para pensar nisso, pai? Pastor, que o senhor não sabe meu dia, pastor. O senhor não sabe como é que é a minha vida no meu trabalho. Era igual de Davi ou não? Que tinha que sair para a guerra, que tinha que cuidar da nação, que tinha que cuidar dos dilemas, das questões todas de uma nação. E fazia o quê? Ensinava o seu filho. E nós muitas vezes queremos arrumar desculpa porque não ensinamos, porque não falamos, por causa que falta tempo. Não falta tempo. Não é isso. Então, o pai, segundo as Escrituras, é o que ensina, é o que investe em tempo em ensinar o seu filho, dia após dia. Olha o versículo 11, diz assim, no caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Você não tem tempo? Fale com seu filho no trajeto da escola. Fale com seu filho quando estiver vindo para a igreja, voltando da igreja. Criei meus filhos, os dois menores, na garupa de uma bicicleta, por boa parte do tempo. E ali foi a sala de aula em que eu ensinei eles os princípios bíblicos. Não tem tempo? Converse dirigindo o carro. Ensine quando estiver almoçando, jantando, andando, caminhando, assentando, levantando. Não há desculpa para não exercer o que a Bíblia diz que nós temos que exercer. Ensinar os nossos filhos. Essa não é uma responsabilidade da igreja. Essa não é uma responsabilidade dos pastores. Essa é uma responsabilidade nossa, dada por Deus, para ensinar os nossos filhos. E quantos transferem a educação dos filhos totalmente para as mães? A mãe está em casa, a mãe corrige, a mãe educa, a mãe ensina. Isso quando não para terceiros, avós, babás, creches. E a alegação é mesmo, falta tempo, não é, o dia é corrido, mas na realidade é porque não querem. A responsabilidade do ensino, da educação, é do pai e ponto. Pais, a responsabilidade de educar
e de corrigir é sua e ponto. A sua esposa e outras pessoas podem auxiliá-lo, mas é você. A responsabilidade de chegar em casa e conferir se ele fez ou não fez a tarefa não é da sua esposa. Ela está ali para te auxiliar. Mas você é na hora de mandar, quer ser o cabeça, né? Quem manda aqui sou eu sou o cabeça. Então, você é o que dirige, que coordena, que administra, que governa o lar. E governo envolve administrar. Responsabilidade com o que está sendo feito dentro da sua casa, especialmente aqui em se tratando da educação dos seus filhos. Qual a desculpa que você tem quando você olha para Davi? Qual a desculpa que você tem quando você olha para grandes homens da Escritura que criaram e educaram seus filhos, segundo Deus assim manda? Versículo 3 e 4 diz assim, olha, quando eu era filho, em companhia de meu pai, oriundo diante da minha mãe, então ele me ensinava. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Olha a importância de um pai que ensina. O que Salomão está fazendo? Agora ele está transmitindo esse ensino para o seu próprio filho. Provérbios vai dizer que os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos, mas também têm a responsabilidade de corrigir os filhos. Provérbios vai dizer que o pai bíblico é o pai que corrige o filho. É difícil, irmãos. É difícil. Não é uma tarefa fácil. Eu vou dizer que é dolorosa, mas é extremamente necessária. Provérbios 29, 17 diz assim, olha, corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. O mesmo texto na Nova Versão Transformadora está assim, olha, discipline seus filhos e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. É um trabalho árduo. Houve vezes que eu estava disciplinando meus filhos, não vou dizer que era o Gabriel, e eu dizia para ele assim, olha, eu sei que você não está entendendo agora. E não é para entender, é para obedecer. Mas um dia, você vai estar nesse lugar, e você vai dizer assim, hoje eu entendo o que meu pai disse. A sua função não é sentar com o filho, você está me entendendo, querido? Às vezes não vai entender. A sua função é corrigi-lo, repreendê-lo, discipliná-lo quando for preciso. Eu costumo dizer que a regrinha é o seguinte, ensina, corrige e depois disciplina. A disciplina é a última, mas é necessária. E eu louvo a Deus, porque depois de muitos anos, a semente cresce e você vê assim, hoje eu entendo o que o Senhor falou, pai. Estou passando a mesma coisa com a minha filha. Eu falei, ótimo, que bom. Mas é nossa responsabilidade corrigir os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, disciplinar os nossos filhos, para que no futuro nós tenhamos paz, de ver os nossos filhos caminhando bem. A disciplina é uma expressão do amor do pai ao seu filho. Olha o que Provérbios vai dizer. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Mas não é louco? Como que as pessoas leem esse versículo? Tem dislexia, né? Inverte. Aborrecer o filho é disciplinar. E amá-lo é deixar sem disciplina. Ah, se eu for disciplinar meu filho, se eu for repreender meu filho, se eu for deixá-lo de castigo, ele vai ficar aborrecido. Não, meu amado. O aborrecer ali é o resultado no futuro. E esse é o modelo bíblico de pai. Corrige o filho. Porque é uma expressão do amor. É uma expressão do amor que você tem, não por você, mas por ele. Às vezes a gente repreende filho, vai no banheiro, chora, enxuga o rosto. E se fizer de novo,
vai se ver comigo. E é assim mesmo. É ruim. Criança, às vezes, dá aquele show. Se você não ouviu isso, você ainda não é pai. O senhor não me ama. O senhor é mau. Eu não estou preocupado com o meu sentimento. Estou preocupado com o que ele disse. Estou preocupado em corrigir a atitude errada dele, que lá na frente vai levá-lo para o inferno. Chora, dói. Tem pastores aqui, viu? Pais, que estão se sentindo muito ruim. Converse com os pastores. Meu filho está me maltratando. Amém, irmão. Vamos orar, é isso mesmo. Fique firme, ore. Deus vai te dar graça. Corrija o seu filho. E lá na frente você vai dar graças a Deus por ter feito isso. Amém? Vamos para a esposa e mães. Antes preciso falar o óbvio, né? E destacar duas coisas. Essas duas palavras, esposa e mãe, estão caminhando para a extinção, né? Cada vez um número maior de pessoas não querem ser mais esposa, não querem ser mais mães. Quantas jovens você ouve dizendo que o seu maior sonho é tornar-se esposa, casar e constituir família? Não. Parentes aí. Os crentes que você conhece. Uma jovem de 14 anos, 15, adolescente ainda. Ai, sabe o meu maior sonho? O quê? É casar. Irmão, é triste porque eu vejo crente fazendo assim. Casar? Uma menina tão nova. Como assim? Louve a Deus que a sua filha quer casar. Louve a Deus porque ela quer constituir família. Eu quero ser esposa. Meu sonho é ser mãe. Tadinha. Não sabe nada ainda, você vai crescer. Isso, irmão. As mulheres estão impregnadas com conceitos mundanos, diabólicos, e acabam influenciando erradamente as jovens. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas deveriam ser exemplo e ensinar as jovens a ser boas empresárias. É isso? Grandes mulheres do mundo a ser boas esposas, boas mães. Mas é triste ver no ciclo religioso, no meio evangélico, as mais velhas dizendo: minha filha, eu pensei assim também, mas depois que eu casei, olha, se o seu casamento é frustrado porque você não segue o padrão bíblico, não passe isso para as mais jovens. Porque elas não têm que seguir a sua forma de viver, mas elas têm que se espelhar no que as Escrituras dizem. Quantas desejam ser, e aí piorou, né? Excelentes donas de casa, ótima mãe. Muitas pessoas, não é difícil ouvir isso, mas é comum, muitas vezes, as pessoas estarem indignadas de ouvir isso. Como assim? Dona de casa? Que isso? Eu sou mulher, eu sou empoderada. Eu não, tá, irmãos? A pessoa que está dizendo isso. Tem que falar óbvio. Por favor. As mulheres dizem isso. Para despertar, né? São empoderadas. Você é dona de casa? Que isso? Discurso não lá fora, tá, irmãos? De pessoas que se dizem cristãs. Que coisa machista essa? Preconceituosa, arrogante, tolher o sonho, a liberdade dessas jovens e obrigá-las ali a se restringir a um papel que apenas agrada o patriarcal, opressor, inferior, de inferiorizar a mulher a apenas o papel de esposa e mãe. Como se ser mãe, como se ser esposa fosse algo pequeno. Primeiro, quem disse que uma jovem não pode desejar ser esposa e mãe e ser feliz e realizada? Quem disse? Quem inculcou na mente
de que só é feliz se você não for mãe e se você não for esposa. Quem disse que uma pessoa não pode ser plenamente realizada, plenamente feliz, sendo uma boa esposa, sendo uma ótima mãe? E em que mundo agora ser mãe, ser esposa, é um papel inferior? Todos aqui, sem exceção, tiveram uma mãe. Se você não tivesse mãe, você não estaria aqui. Gente, parece óbvio, mas é a verdade. Olha o papel fundamental na estruturação do mundo. O mundo começou com uma família. O mundo começou com um homem sendo esposo, uma mulher sendo esposa, e essa mulher tornando-se mãe. Estruturando o mundo. Colocando filhos no mundo. Agora, onde isso tornou-se inferior? É porque o juízo de valores não está na Escritura, está no mundo. O juízo de valor não está em Deus, mas nos conceitos mundanos. No mundo que jaz no maligno, no mundo que luta ferozmente para destruir os pilares da família, criada pelo propósito de Deus. Pare, irmãos, irmãs, de ficarem dando valor aos conceitos do mundo. E eu não estou dizendo aqui que a mulher não pode trabalhar, ou que a mulher não pode ter uma profissão, nada disso. Mas valorize o que as Escrituras dizem, que é um papel fundamental da mulher. Dona de casa e ótima. Antigamente, as pessoas iam fazer um cadastro, só para a gente passar para o próximo ponto. E a pessoa perguntava, qual é a sua profissão? Eu sou do lar. Eu sou do lar. Hoje as pessoas parecem que é mais fácil falar que é traficante do que do lar. Parece que tem vergonha de dizer, eu sou esposa. O que você faz? Nossa, você não trabalha? Claro que trabalha. Todas aqui, não preciso nem perguntar, todas aqui, mulheres, sabem o quanto é trabalhoso cuidar de uma casa. Independente de você ser mãe ou não. Agora imagina ser mãe, esposa, cuidar de casa. E a lista vai aqui, você sabe do que eu estou falando. Não é qualquer coisa. Vejamos o que Provérbios vai dizer. Provérbios vai dizer que a esposa é que edifica a sua casa com sabedoria. Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas as insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios fala de uma mulher sábia. Provérbios não vai falar de uma mulher rica, não vai falar de mulher pobre, ele não vai fazer uma comparação entre jovens e velhas, belas e desprovidas de beleza, mas ele vai falar uma comparação de mulheres sábias e insensatas. Porque isso é a coisa mais importante. E, infelizmente, o que as pessoas buscam são tudo menos isso. Serem ricas, belas, academias e tal, e aí a lista vai. Mas não buscam ser sábias segundo as Escrituras para edificar os seus lares. Quantas mulheres desprovidas de sabedoria e com suas próprias mãos, isso não é uma ação do diabo, não é o inimigo está furioso, está destruindo minha casa. Não, às vezes é você mesmo, com suas próprias mãos, estão destruindo o que Deus preparou para ser bênção. Não sei se está dando para enxergar, mas é uma mulher vendada ali, tá? A arrogância do pecado cega. Muitas mulheres insatisfeitas por não ter a sua satisfação em Cristo. Ainda que não digam isso com as palavras. Não, eu estou satisfeito com Cristo. Mas as suas ações expressam que não concordam com o que Deus tem para a sua vida. Não estão satisfeitas no fato de serem mulheres. Queriam ser qualquer outra coisa. Isso é uma rebelião contra Deus. É uma insatisfação com Cristo. Aí tentam de todas as formas, de uma forma cega e tola,
criar uma nova maneira de viver que seja antagônica ao que Cristo preparou. Quantas mulheres sofrendo, tornando-se, tentando, né? Porque nunca vão ser homens. Não fica triste não, tá? Talvez você que vai ouvir, você nunca vai ser um homem. Porque se Deus te criou como mulher, você pode mudar todo o seu exterior. Você continuará sendo mulher. E essa insatisfação cega levará você a ter muitas dores, sofrimento e angústia. Quantas mulheres tolas, cegas por causa do pecado, são seduzidas pelo engano, por conceitos desse mundo e buscam procurar sentidos diferentes daqueles que Deus colocou para a sua vida. Cegas pelo pecado, não enxergam o papel realmente magnífico que Deus entregou em suas mãos. Você pode ler lá Provérbios 31 inteiro, e você vai ver como Deus exalta a qualidade de ser mulher, de ser mãe, de ser dona de casa. Eu vou dizer, para as que acham que ser mulher é pouco, para as que acham que ser esposa é pouco, eu desafio você a cumprir Provérbios 31. Só um capítulo da Bíblia, não precisa inteiro não. Eu desafio uma mulher que acha que ser mulher é pouco a cumprir Provérbios 31 inteiro. Olha o versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a de finas joias. As mulheres cegas por conceitos humanos, feministas, que não entendem nem o que é ser feminista, que deveriam ser feminina e não feministas, não enxergam o real valor que as Escrituras dão. Filhos, Provérbios também fala de filhos. Criar filhos nunca foi uma tarefa fácil, isso é verdade, a gente já viu. Porque envolve empenho, envolve esforço, canseira, energia, para educá-los, para ensiná-los. E, infelizmente, ao longo dos anos, ter filho foi deixando de ser prioridade. Na igreja, tá, irmãos? Não estou falando da nossa, estou falando da igreja em geral. Não querem ter mais filhos. E pelos mais diversos motivos. Ter filhos atrapalha os planos do casal. Não, sou jovem ainda, tenho muitos planos, vou construir muita coisa, ainda é muito cedo, uma hora eu vou ter filhos e nunca tem. Os filhos vão atrapalhar a carreira profissional, eu tenho sonhos gigantescos, podem levar também à destruição emocional e financeira. Nós estamos tão bem juntos, vamos ter filhos, isso vai desestruturar. É verdade. Filhos vai acordar você de madrugada, filhos vai chorar, vai te dar dor de cabeça. Tudo isso é verdade. Mas eu quero dizer que não há uma das maiores bênçãos que nós podemos ter é ter filhos. Outros não querem ter filhos porque têm medo do fracasso. Medo do fracasso, irmão? Quanta coisa que vocês fazem que fracassam dia após dia e mesmo assim continuam. Porque tem medo de fracassar. Você não crê em Deus, não crê na graça capacitadora de Deus para nos instruir através da Escritura e educar os nossos filhos. O fato é que um número incontáveis de pessoas optam por não ter filhos. No início começa diminuindo os filhos. Olha a Bíblia. 12 filhos, né? 15 filhos. A minha mãe teve 9 filhos. Conheço mães, né? Falando da minha, que é uma geração tão longe. 9 filhos, outra teve 10 filhos. E depois começa a diminuir, 5 filhos, 3 filhos. A minha geração já é dos 3 filhos, né? Nós temos 3 filhos, outros agora com 2, daqui a pouco 1. E aí, a coisa vai piorando. Vamos adotar um pet como filho. E se a coisa não estava ruim, piora, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Dos pets passaram para o bebê reborn, né? Ótimo, não dá trabalho, não chora, você não precisa ter problema nenhum. O que isso está revelando, irmãos? Como as pessoas são egoístas, egocêntricas e não querem seguir
o que a Bíblia diz. É lógico, por outro lado, nós vamos falar de filhos. Os filhos hoje estão mais parecidos com 2 Timóteo, que nós falamos, né? Filhos desobedientes, irreconciliáveis, rebeldes, terríveis. Há inúmeros vídeos aí na internet que você vai ver de como o filho está na escola, né? Gritando com o filho. Olha, teve um vídeo que os pastores mostrou, eu falei assim, gente, se eu tivesse lá, eu ia ser preso. Porque com certeza iam dar uma raquetada no menino. Não, irmãos, o menino está endemoniado. O menino orar, se não saísse de um jeito, ia sair do outro. O menino gritando, chutando a professora, falando palavrão, dizendo que ia matar. Não é um menino de 18, é um garotinho de 5 anos. A gente pega ele assim, pela parte da calça, levanta ele e fala assim, vamos ali. É verdade, crianças são horríveis. Corrigindo. Há crianças que são horríveis. É difícil criar. Mas isso não é desculpa para não ter filhos. E a Bíblia vai dizer como os filhos devem ser. Trazendo para o nível cristão. Há filhos de crentes que são assim. Desobedecem a pai, que desonram a pai. Sendo que a Bíblia diz que nos mandamentos, honra teu pai e a tua mãe. Então, Provérbios vai orientar aqui como os filhos devem ser. Acima de tudo, os filhos devem confiar em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Filhos, ainda que você não entenda os seus pais, ainda que você não entenda o mundo que rodeia você, confie em Deus. Deus te colocou nesse mundo, está guardando você e sabe muito bem os planos que Ele tem para você. Confie em Deus. Espere em Deus. E a confiança vai além de confiar para a salvação, mas envolve a confiar em Deus na sua jornada nessa vida, na sua caminhada. Muitos jovens cristãos que são filhos vivem uma vida de ansiedade, às vezes com uma fúria dentro do coração, porque não entende o mundo, as coisas parecem que não acontecem para eles. Irmãos, confiem em Deus, esperem em Deus. Deus não perdeu o controle da vida do seu pai. Ele está aí até hoje, não está? A sua vida também está no controle de Deus. E quão importante é confiar em Deus. Nos nossos dias, filhos que nem são educados. Olha como o quadro nosso requer que nós oremos por famílias. Filhos que estão dentro da igreja, que os pais não educam, que não ensinam, que não os conduzem a Cristo. Consequentemente, são filhos que não confiam em Deus, que não têm esperança em Deus, que estão passando seus dilemas, suas lutas, suas rebeldias, sem sequer conhecer a Cristo. Então, que eles possam aprender com Provérbios a confiar no Senhor, a depositar a sua vida, tanto para a salvação como para conduzir a sua vida. Provérbios vai dizer que filhos também devem honrar os seus pais. Provérbios 19, 26, que também é um mandamento bíblico, lá nos 10 mandamentos. Provérbios 19, 26 diz, o que maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Nada é mais vergonhoso do que um filho que maltrata o pai. Com toda ressalva, que você entenda, eu tenho dificuldade de filho que chama o pai de você. Mas é você, falando, você é o lá do botequim. Você é o amiguinho da escola. Talvez você tenha relacionamento com seu filho diferente. Mas é Senhor. É princípio de autoridade. Não é porque eu sou arrogante, porque eu quero, é porque é um princípio de autoridade. Eu não sou amiguinho dele. Eu não sou o coleguinha. Eu sou o pai dele, eu sou a autoridade sobre ele. Então o filho tem que aprender que pai é Senhor, sim. Quem dá a última palavra? Não, vamos conversar, chegar num acordo. Não, a gente não está negociando um acordo de empresa.
A última palavra é minha. E pronto, acabou. E assim, Senhor, não, Senhor. Nossa, que tóxico. É bíblico. Honrar o pai, honrar a mãe. O mundo está como está. Igrejas estão como estão. Muitas vezes porque os pais afrouxaram. E os filhos não respeitam mais os pais. Vão respeitar pastor? Nós começamos a perceber o nível de pessoas que começam a entrar nos gabinetes e afrontar. E a gente começa a pensar, o que é isso? Tem educação em casa, não? Teve um cidadão que o pastor Danilo bateu você está pensando que está no bar? Está discutindo aqui? O que é isso? Você não está no botequim, não, rapaz. Você está diante de pastores aqui. Não estamos de brincadeira. Porque está acostumado, faz assim com o pai e com a mãe. Filhos, honrem os seus pais. Respeitem os seus pais. Provérbios 22, 28 diz, não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Isso também está entre honrar os seus pais. Sabe aquela coisa, meu pai pensava assim, agora eu vou fazer tudo diferente. Meu pai ensinou assim, mas isso é na época dele, no tempo dele. Isso aí é um saudosismo. Não, meu amado. Honre seu pai. Respeite seu pai. Podia falar mais, mas eu preciso avançar. Provérbios vai dizer que filhos devem estar sujeitos à disciplina. Não, se já não respeita o pai, vai ser disciplinado, pronto, acabou o mundo. Veja, Provérbios 19, 26 diz assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer. Bem, de novo aqui, olha. Agora não é os pais. Olha, pai, você tem que disciplinar, porque isso é uma expressão de amor. Filhos, entendam que quando o seu pai disciplina você, quando o seu pai corrige você, isso é uma expressão de amor. Não rejeites, porque ainda que seja seu pai te disciplinando, ainda que seja sua mãe disciplinando, em última instância, é o Senhor te disciplinando. É o Senhor usando da vida dos seus pais para corrigir você, para exortar você, para disciplinar você. Porque o Senhor repreende a quem ama. De igual modo, o pai que ama o filho, que quer bem do filho, repreende. Então, seu pai não é mau. Comece a olhar para os seus pais de uma forma diferente. Comece a olhar para os seus pais com mais amor. Porque eles sofrem por disciplinar você. Ninguém disciplina o filho dando risada. Que legal. Dói. Chamar a atenção. Repreender. O filho fica emburrado, não fala com você. É verdade. Mas pode ter certeza. Na hora da janta, todo filho lembra da mãe. Na hora que tinha que todos vão lembrar de você. A raiva fica até quando ele vai precisar de você. Não se preocupe. Meu filho falou que não vai falar comigo nunca mais. Não, vai. Pode ter certeza. Filhos, honrem seus pais. Saibam que toda a disciplina que ele dá para você é por amor. É para que você vá bem. Eu costumava dizer assim, olha, eu prefiro aqui ter tudo isso aqui para que você receba os tapinhas nas costas depois. Para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua atitude. Agora, os pais aqui vão poder dizer para os seus filhos, né? Todo filho, depois que cresce, que é bem corrigido, ele reconhece e agradece o pai por toda a correção que recebeu. Nós já vimos aqui o pastor Ricardo, até quando a irmã Neide estava no culto, agradecendo publicamente o seu Álvaro, com toda a simplicidade, o pastor Ricardo agradecendo publicamente todo o ensino, toda a educação, toda a repreensão que construiu o caráter do pastor Ricardo. Todos nós que estamos aqui hoje, de formas maiores ou menores, estamos aqui graças a Deus que usou de nossos pais, de corrigir os nossos pais. Minha mãe, minha irmã, que é a minha mãe, né? Como assim? Minha irmã me criou, então eu tenho como mãe. Depois de casado, minha esposa sabe disso, nós fomos lá na casa dela e agradeci ela.
Mãe, eu agradeço a senhora pelo cabo de vassoura que a senhora quebrou nas minhas costas. Porque nunca mais, nem pensei sequer em fazer algo que denegrisse a imagem de uma mãe. E eu não fiz nada, tá, irmão? Só fiz assim. Virei de costas, minha mãe estava varrendo e pá! Que exagero! Não. Doeu só na hora. Mas o ensinamento foi para a vida inteira. Respeitar as mulheres. Não se vira as costas, não se levanta, nem sem querer a mão para a mãe. Então, filho, saiba disso. Quando você crescer, estiver casado, criando seus filhos, tiver uma boa postura, se você for um homem de Deus, mulher de Deus, você vai dizer assim: pai, mãe, muito obrigado. Obrigado por tudo que o senhor fez. Obrigado por todo o trabalho de correção, de ir atrás, de pegar o carro escondido para ir atrás de mim, de me cercar na escola, de ficar esperando atrás do portão, de me repreender publicamente. Valeu a pena. Hoje eu sou um pai, hoje eu sou um marido, hoje eu tenho uma família, e hoje eu educo meus filhos, porque eu tive um bom pai que ensinou, que corrigiu, que exortou. Provérbios 15, 32 diz: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Meus amados, Provérbios tratou de maridos, esposas, pais, mães, filhos, mas também trata de algo que infelizmente na nossa sociedade é muito desprezado, nem lembrado. No comércio, qual é o dia mais celebrado, que está diminuindo também, né? É o dia das mães, dia das mães. Dia dos pais, é só para fazer o churrasco e chamar os outros. Quem sabe aqui que dia que é? Senhor, pastor Ricardo, que com certeza vai saber. Qual é o dia do avô? O dia da avó. Qual é o dia? Que dia eu já vou? Parece que estão na missa agora. Qual que é o dia do avô? Quem? Oi? Em abril, ó, já estamos chegando em abril. Senhorzão, aleluia, abril. Por quê? Eles não devem ser honrados? Eles não são pessoas dignas? Eles não criaram seus filhos? Não auxiliam na educação dos netos? São pessoas descartáveis? Infelizmente, lembra? Estamos falando dentro da igreja, não é para fora. As pessoas desprezam. Igrejas fazem grandes celebrações para o Dia da Mãe. É show, é música. Aqui não. A gente celebra o Dia das Mães, sim. Mas tem igrejas que fazem aquele dia espetáculo. Culto das mães. O culto não é para a mãe, né? O culto tem que ser para o Senhor, mas tem culto das mães. Culto das crianças. Culto do Dia dos Pais. E o Dia do Avô? Vamos fazer uma oração aqui do ciclo da oração dos irmãos e das irmãs. É Dia do Avô, né? Vamos orar aqui hoje. Por quê? Irmãos, ser avô é algo precioso. Algo que nós deveremos glorificar. Ser e ter avô. Coisa rara. Quem tem avós? Bisavô. Quanto essas pessoas têm de conhecimento? Quanto essas pessoas têm de experiência de vida? E se é do Senhor, quanto tem para ensinar aos nossos netos, aos seus filhos, né? Os avós. Né? Pareceu eu, Alexandre, pareceu eu ontem, né? Um aqui, o outro lá. Fiquei responsável por ficar com 2 netinhos ontem. Tranquilo, sossegado. O Alexandre foi lá, meu cabelo estava espetado. É maravilhoso ter netos. Ser avô não é para entristecer. Na nossa sociedade, a pessoa chega assim, você é avó, acabou com a minha vida. Eu sou velha. Primeiro, qual é o problema de ter mais idade? Pare com isso, irmão. Convida a vir no PG 60 mais. Você não está ficando velho, é uma nova fase na sua vida. Sabia? É uma nova fase. Você nunca teve 60 anos, está começando agora. É assim mesmo.
As pessoas dizem, está acabando a vida. Não, filho, está começando, olha aí. Que fase maravilhosa. De desfrutar de netos, de auxiliar seus filhos. Para se alegrar no Senhor. E olhar como Deus foi gracioso com você. Deu longevidade. Você chegou a um nível de não só criar e ver seus filhos criados, agora você está vendo os filhos dos seus filhos. Como não se alegrar, irmão? Ontem eu estava com o meu netinho, Davi, e eu estava contando para a Lara, que é mais velhinha. Eu falei assim, olha, essa musiquinha que eu estou aqui cantando, eu cantei para o seu pai, segurando ele nesse tamanhinho. Como eu me alegrei ontem, de dizer assim, puxa, eu estou segurando ele, lembrando que eu segurei o pai dele assim. Irmãos, é maravilhoso ser avô. Se você ainda não é, comece a pegar o seu filho e falar, olha, vamos casar, vamos ter filho, porque eu quero ser avô. É maravilhoso. Desfrutar de uma fase maravilhosa da vida. Os avós sendo servo de Deus, ele tem uma função importantíssima, junto com os netos. Ter filho, olha, ter filhos é algo maravilhoso. O que dizer, então, de ter filhos dos seus filhos? É algo maravilhoso e nós temos uma função diante de Deus. Olha o que Provérbios 13, 22 vai dizer. Os avós deixam herança aos filhos dos seus filhos. Provérbios 13, 22, parte A. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. Salomão certamente não está falando de dinheiro. Não está falando apenas de riqueza. Isso é muito fácil. Uma pessoa que tem muito dinheiro deixa uma herança no banco e pronto. Ele está falando de uma herança que o dinheiro não compra. Uma herança espiritual, de uma riqueza espiritual que é passada para o filho, para os netos. Nós temos um grande exemplo de uma avó que expressa esse versículo, lá no Novo Testamento. A avó de um grande pastor, que se tornou um grande pastor. Os crentes tudo aqui já sabem quem é, né? Ela chama Lloyd. Já sabemos o nome, quem que ele era. Olha 2 Timóteo 1, 4 a 5. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te. Paulo falando a respeito a Timóteo. Para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Que coisa maravilhosa. Sabe, tem um avô, uma avó que senta de tarde com os netos, à roda da mesa. Eu fico vendo assim, Jesus amado, eu vejo os meus filhos estão com condição de ler, meus netos, né? O pastor Ricardo põe ali os netinhos, tira foto. Irmãos, isso é para nos inspirar, educar os nossos netos, ajudar os nossos filhos na educação dos nossos netos. Há um outro fator importante, é ver na criação dos nossos netos o quanto Deus foi gracioso em capacitar os nossos filhos. Aí eu digo assim, a gente vê os nossos filhos, coisas pequenininhas me emocionam. Quase que não dá para perceber que eu sou uma pessoa muito emocionada. Eu vi a minha netinha dobrando o joelho e orando. Eu vi a minha netinha pegando e trazendo o dízimo. O diziminho dela. Isso é maravilhoso. Sabe, quando eu fico imaginando o pastor Ricardo vendo lá o Samuel com o fantochezinho, com a Noemi. E ele lembrando, falou assim, puxa, eu ensinei o Samuel. E hoje ele está fazendo isso com o seu filho. Olha que privilégio é ser avô, irmãos. É o que Deus diz, né? É uma herança que nós estamos deixando para a posteridade. Provérbios 17, 6 diz, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Na nova versão transformadora, os netos são a coroa de honra para os idosos. É uma alegria indescritível ver que nossos netos estão caminhando no Senhor, tementes a Deus e andando na verdade.
como o apóstolo João vai dizer lá na sua terceira carta. Dei spoiler antes. No verso 4. Vamos abrir lá para a gente encerrar? Vocês já viram que eu vou encerrar, tá? 3 João. Aí um lenço ali. 3 João, verso 4. O pastor errou o capítulo, hein? 3 João, verso 4. Paulo diz assim, olha. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. É uma verdade. Não há alegria maior de ver os nossos filhos caminhando na verdade. Imagina ver os nossos filhos caminhando na verdade e os nossos netos crescendo em santidade, sendo educados nessa mesma verdade. Por isso é muito importante valorizar ser avô, valorizar e entender o papel do avô segundo as Escrituras. Amém? Amados, o tempo está avançando e eu preciso concluir. Então nós vimos hoje, Provérbios é um livro de sabedoria, uma sabedoria não encontrada nos sábios deste mundo. Você não vai encontrar essa sabedoria nos grandes homens pensadores desse mundo, porque os conceitos deles são outros. Mas é uma sabedoria que vem de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Esse livro é de extrema relevância para os nossos dias, dias em que cada vez mais as famílias têm sido atacadas, menosprezadas, distorcidas e ridicularizadas. O pilar de toda a sociedade é a família. Você acha que existe outra forma de construir e edificar famílias? O mundo deu o seu início com um casal, formando uma família para povoar e estruturar a sociedade que habita nesse mundo. Hoje, jovens não querem ser mais homens, casar, ter filhos, formar família. Mulheres desprezam o seu precioso valor como esposa e mãe. Filhos não honram mais seus pais e os idosos são desprezados e abandonados. Provérbios traz o padrão bíblico de uma família, não somente estruturada, mas abençoada em todas as suas etapas. Quero terminar com essa frase: somente em Cristo e no temor do Senhor é que poderemos desfrutar das bênçãos de uma família que pertence a Deus. Convido a todos a se colocarem em pé. E oremos. Senhor, nós te damos graças, te louvamos, bendizemos a Ti, pela Tua bondade e misericórdia. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus que tem nos sustentado cada vez mais. E nesse primeiro semestre, quanto nós aprendemos aqui, dia após dia, manhã após manhã, na Escola Bíblica Dominical, a respeito da família. Senhor, temos visto no mundo e em muitas igrejas, muitos que estão deixando, ó Pai, de valorizar a família, de entender e de compreender o que é ser família cristã. Ajuda-nos, ó Deus Santo, através do Teu Espírito, através da Tua Palavra, a sermos uma família pautada não pelos conceitos desse mundo, mas pautado pela Tua Palavra. Que sejamos homens, esposos, pais, que são segundo a Tua Palavra. Que as mulheres reconheçam, Deus, o imensurável valor que elas têm em Ti. Talvez, ó Deus, o mundo não dê esse valor, mas, Senhor, o Senhor tem valorizado desde a criação as mulheres, que elas possam entender isso, como mães, como esposa, como mulher. Deus, que os filhos sejam, ó Pai, sujeitos à Tua palavra, tementes ao Senhor, honrando os pais, ó Pai, sendo submissos em todas as coisas, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. E nós, ó Deus amado, que somos avós, façamos cada vez mais o melhor para Ti, para a Tua glória, auxiliando nossos filhos na educação dos seus próprios filhos,
Que os nossos netos vejam, ó Deus, em nós um espelho, que nós possamos transmitir essa herança da Tua palavra também aos nossos netos. Que a igreja venha também, ó Pai, a valorizar os mais idosos, não o vendo, ó Pai, como algo que já passou, mas vendo, Senhor, o valor que eles têm em Ti e também para a nossa sociedade. Em nome de Jesus, amém. Eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor pela oportunidade.